com seus conselheiros se estão de acordo com a sessão, com a ata da sessão da última deliberação plenária. De acordo. Todos de acordo, está aprovada. Peço que a Secretaria das Sessões regras e sorteio dos processos que se encontram para distribuição e apenas faço consignar que o conselheiro Rodrigo Galo Nascimento encontra-se em gozo de férias regulamentares, de férias não, de licença, e por essa razão ele está excluído do sorteio. Não havendo pedido de preferência nem de qualquer tipo de prioridade em relação ao relato dos processos que se encontram plantados para esta sessão, eu passo a palavra ao conselheiro Marcelo Verdini Maia para que possa dar início ao seu relato. Senhores conselheiros, senhor procurador-geral, senhor presidente, gostaria inicialmente, antes de relatar a pauta, submeter ao plenário duas tutelas para referendo. Irei relatar em separado. A primeira delas relativa ao processo TCRJ 214-829 de estudo de 2019, eu defini no dia 26 de junho de 2019, com o escopo de suspender as concorrências públicas número 3 e 4 de 2019 da Prefeitura Municipal de Quissamã, que tem por objeto o fornecimento de material e insumos do sistema de esgotamento sanitário e serviços relacionados a resíduos sólidos e limpeza urbana e que estavam agendados para os dias 27 de junho e 1º de julho, respectivamente. O representante alega possível direcionamento do certame e aponta que a pesquisa de mercado foi realizada há mais de 1 ano e meio e que provavelmente foi a mesma utilizada em outro certame que já havia sido declarado legal pelo tribunal. Em razão da verossimilhança da narrativa da data agendada no certame, entendi presentes os pressupostos de fundo de boniúris e perigo de memória necessários à concessão da tutela que ora trago para referendo. Dessa forma, eu indago a conselheira André e a conselheira Cristiano se estão de acordo com a cautelar deferida, se desejam fazer alguma observação. Então, está referendada. E, em seguida, a segunda tutela, que definiu no dia 1º de julho, no processo TCRJ 103763 de 2019, para a suspensão do procedimento licitatório referente ao edital de pregão número 01 de 2019, da Secretaria de Estado da Casa Civil e Governança do Estado do Rio de Janeiro, cujo objeto é a prestação de serviços de manutenção de refrigeradores líquidos e torres de arrefecimento do sistema de ar central, no valor estimado de R$ 825 mil aproximadamente. O deferimento se deu em função de exigência de atestado de capacidade técnica registrados no CREA do Rio de Janeiro, o que pode importar em restrição à competitividade. Dessa forma, também subia total tutela referente. Da mesma maneira, ainda o conselheiro André e o conselheiro Cristiano, se há alguma divergência em relação à cautelar deferida, referendo. Então está referendada também. Agora, iniciando a pauta, eu solicito a devolução sem voto revisor do processo de número 103.894 de 2017. Pois não, nesse processo, o conselheiro relator é o conselheiro Cristiano Lacerda Guerre, que trouxe a matéria à deliberação em sessão de 19 de junho de 2019, e Vossa Excelência promove a continuação do julgamento sem voto vista. Há, portanto, apenas um voto a ser deliberado. O conselheiro André está de acordo? Estou de acordo. O voto do conselheiro Cristiano está aprovado. Prosseguindo, em pauta de inclusão especial, eu apresento um processo trata-se de um segundo recurso de revisão interposto em face de decisão de recurso de registro da aposentadoria do senhor Antônio Sérgio Barros, oriundo da Câmara Municipal de Nova Friburgo. O voto pelo não conhecimento, comunicação e arquivamento. Alguma divergência? Sem divergência. O voto está aprovado. Prosseguindo em pauta especial, apresento também um processo que trata-se de recurso de reconsideração interposto pelo senhor Marcos Vinícius de Oliveira Pinto, em face de decisão que declarou legal o edital de pregão presencial número 2 de 2018 da Prefeitura do município de Itaperuna e aplicou multa recorrente. Os argumentos trazidos não são suficientes para afastar as irregularidades detectáveis, de forma que o voto pelo conhecimento, no mérito do seu não provimento, comunicação e caminhamento. Alguma divergência? Sem divergência. Aprovado. Prosseguindo em rede sumária, eu relatei 3 processos. Eu inicio com o edital de concorrência de 2017 de 2019, oriundo da Autarquia Municipal de Serviços e Obras de Maricá, SOMAR, cujo objeto é a prestação de serviços de macro-drenagem e pavimentação pelo prazo de 10 meses
e valor global estimado da ordem de 16 milhões de reais. Eu identifico mais de 20 aspectos que merecem ser adequados à luz de critérios técnicos e da legislação aplicável, e voto por comunicação e determinação. Alguma divergência em relação à comunicação proposta? Sem divergência. Aprovada. Prossigo com mais um edital de concorrência, esse de número 20 de 2019, também da Autarquia Municipal de Obras e Serviços de Obras de Maicá, Somar. Projeto da construção de canteiros e valor global estimado da ordem de 27 milhões de reais. E a primeira, submissão a julgamento e ainda são necessários ajustes no edital. O voto, portanto, por comunicação, determinação e ciência. Alguma divergência? Sem divergência. Sem divergência. Aprovado. E por fim, nesta pauta de sumário, eu trago o edital de concorrência pública de número 4 de 2018, oriundo da Secretaria de Estado de Obras e Habitação, CIOBRAS, atual Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras, CINFRA, cujo objeto é a execução de obras de contenção e drenagem na localidade de Duas Pedras de Lazareto, no município de Nova Friburgo. Prazo de 360 dias e valor total chamado da ordem de 10 milhões de reais. Após as correções e os esclarecimentos estados pelo jurisdicionado, eu entendo que o instrumento convocatório está apto a ser conhecido, acompanhando, portanto, o proposto pelo corpo instrutivo do Ministério Público, voto pelo conhecimento, determinação e arquivamento. Alguma divergência? Sem divergência. O voto está aprovado. E, por fim, pauta ordinária de informações reservadas, que vou relatar 5 processos. Inicio com... na verdade, eu irei relatar todos em bloco, senhora presidente. Os processos dessa pauta, eles versam todos sobre atitudes governamentais realizadas no município de Duque de Caxias, Areal, Piraí, Vassoura e São João da Barra, com o escopo de verificar as condições de organização e funcionamento do controle dos impostos imobiliários municipais. Não vejo necessidade de estar individualizado, mas pela qual propõe que sejam realizados julgamentos em conjunto. Pois não. Trata-se, na verdade, de uma pauta ordinária, de maneira que não há, óbvio, se aqui haja deliberação em conjunto, embora os dispositivos dos votos eles apresentem ligeiras, algumas pequenas distinções, mas a matéria é toda exatamente a mesma. Há alguma divergência em relação a qualquer um desses votos? São 5 votos da pauta ordinária de informações reservadas? Sem divergência. Sem divergência. Não havendo divergência, todos aprovados. Senhora Presidente, Pois não. Eu peço as coisas, principalmente ao conselheiro Marcelo, mas de forma equivocada eu votei no processo referente à pauta de inclusão especial, voto número 3, mas eu gostaria de solicitar a vista desse processo. Pois não, dessa forma, conselheiro Marcelo, podemos reincluir o processo? Sem problema. Sim, então eu vou reincluí-lo em pauta e é o único processo, não é isso, conselheiro André? É o único processo dessa pauta. O conselheiro Cristiano deseja aguardar, reformular e aguarda. Então, dessa maneira, vista concedida à conselheira Andréia Siqueira Martins, o processo é o de número 213.884.5 de 2006. Senhora presidente, eu fiz minha pauta, então vou falar para vocês. Obrigada, conselheiro Marcelo. Conselheiro André tem a palavra. Senhores conselheiros, sou representante do Ministério Público. Em pauta especial, eu trago 4 processos. Primeiro, um recurso de reconsideração contra a decisão que recusou o registro do ato concessório de aposentadoria por cálculo incorreto da proporcionalidade dos proventos. A CAR se manifesta pelo conhecimento, assim como o Ministério Público, e do mérito pelo seu não provimento, em que pede o posicionamento manifestado por este plenário em diversos julgados, no sentido de que o mero transcurso de tempo entre a concessão administrativa e o exame da legalidade não possa constituir por si só o argumento para a aplicação do princípio da segurança jurídica em prol dos beneficiários, entendo que o presente caso ele possui peculiaridades que demandam a adoção de medida diversa. A beneficiária ela possui atualmente 82 anos de idade, fazendo jus ao tratamento diferenciado imposto pela Lei nº 13.466 de 2017 aos maiores de 80 anos. A recusa do registro do ato de aposentadoria a pessoa com idade tão avançada, a meu ver, em momento que habitualmente os gastos com a manutenção da saúde são substancialmente elevados, se mostra medida desproporcional frente ao princípio da dignidade da pessoa humana e considerando ainda
que a beneficiária ela já percebe os proventos de boa-fé há mais de uma década, eu vou me posicionar em desacordo com o corpo técnico, com o Ministério Público Especial. Eu voto pelo conhecimento do recurso de reconsideração, pelo seu provimento, com o consequente registro em caso do ato concessório de aposentadoria e respectiva fixação de proventos e pela comunicação jurisdicional. Alguma divergência? Sem divergência. Aprovado. A seguir, um recurso de reconsideração interposto pelo senhor Antônio Joaquim Werneck de Castro, na qualidade de então presidente do Instituto Vital Brasil, contra a decisão monocrática de Minha Lavra, em que indeferi pedido de prorrogação de prazo relativo ao processo PCA número 114.526, dígito 6 de 2013. Eu concordo com a manifestação instrutiva pela recepção da peça como pedido de reconsideração, com fundamento no artigo 131b do Regimento Interno, e eu voto pela recepção como pedido de reconsideração. Há um equívoco aí na pauta, que está recepção como recurso de reconsideração, mas é pedido de reconsideração, pelo não conhecimento e comunicação. Todos de acordo? De acordo. Aprovado. A seguir, recurso de reconsideração apresentado por beneficiária de aposentadoria contra a decisão que recusou o registro do ato concessório e fixação de proventos. No que tange a parcela referente à hora extra, não há na legislação municipal dispositivo que assegure a sua incorporação aos proventos. E quanto aos adicionais extra-classe, considero que a ex-servidora cumpriu os requisitos para a sua incorporação. No entanto, a mesma deve se dar em parcela única, motivo pelo qual eu voto pelo conhecimento, não provimento e comunicação. Alguma divergência? Sem divergência. Aprovado. A seguir, recurso de reconsideração contra a decisão que declarou ilegal o contrato número 173 de 2014, celebrado entre o município de Resende em favor de SEAP Projetos Limitada. A ilegalidade inicialmente apontada foi a suposta incompatibilidade entre o objeto da contratação e a modalidade licitatória do pregão. Corroborando com o posicionamento do corpo instrutivo, entendo que assiste razão recorrente, no sentido de que a definição de serviço comum não é incompatível com a necessidade de que o serviço objeto do contrato possua um certo nível de aperfeiçoamento, mediante a utilização de mão de obra especializada e com capacidade profissional, desde que os padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos no edital. Sendo assim, eu voto pelo conhecimento do recurso, no mérito pelo seu provimento e por comunicação. Há divergência? Sem divergência. Aprovado. Em pauta de sumário, eu trago 3 processos. Primeiro, uma representação impetrada por sociedade empresária em face do edital de concorrência número 1 de 2019 da Prefeitura de Valença, que tem por objeto a concessão de serviço público de transporte coletivo de passageiros. O certame se encontra adiado sem medir e o edital está sendo analisado nos autos do processo 205.301, dígito 4 de 2019, em que estão sendo analisadas algumas impugnações formuladas nesta representação. Eu discordo parcialmente do corpo técnico, apenas no que tange a necessidade de o jurisdicionado providenciar nova audiência pública e apresentar justificativas quanto à escolha dos índices de liquidez geral e corrente. Sendo assim, eu voto pela expedição de ofício para a regularização da representação, sobrestamento até a análise do edital de concorrência, comunicação e acusação. Alguma divergência? Sem divergência. Aprovado. A seguir, edital de concorrência relativo à representação que acabei de relatar, que em face da necessidade de esclarecimentos e retificações, eu voto por comunicação. De acordo? De acordo. Aprovado. Representação proposta por sociedade empresária em face do pregão presencial número 23 de 2018 da Prefeitura de São Francisco do Itabapoana. Como jurisdicionado informa a revogação do certame, mas em face de auditoria de levantamento por parte desta Corte, ter sido constatada a realização de novo procedimento com algumas impropriedades verificadas neste processo, eu voto pela ciência ordinária, perda do objeto, comunicação, expedição de ofício e arquivamento. Há divergência? Sem divergência. Aprovado. Senhora Presidente, encerrei a minha pauta, agradeço e dou a palavra a Vossa Excelência. Obrigada, conselheira Andréia. Passo a palavra ao conselheiro Cristiano Lacerda Guerra.
Boa tarde, senhores conselheiros e procurador do Ministério Público Especial. Inicialmente solicito retirada de 5 processos da pauta especial. Pois não, estão retirados, não serão deliberados nesta data. Em seguida, solicito retirada de um processo da pauta de rito sumário. Da mesma forma, Passo para a pauta especial, na qual relatarei 9 processos. No primeiro processo, meu voto está em desacordo com o constitutivo sem manifestação do MPE por força do contido na resolução número 2 de 2017. É um recurso de reconsideração interposto pelo senhor André Luiz Gomes de Oliveira contra a decisão de aplicação de multa em sede de processo de promoção para retorno de processos a esta Corte de Contas. O constitutivo manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso. Data venha, diante do que consta nos autos, não concordo com o exame efetuado pelo corpo técnico. Isso porque, a meu ver, o recorrente não logrou êxito em emitir a decisão ora recorrida, uma vez que assumiu o cargo de diretor-presidente do Prévio Campus em 21 de julho de 2017, não podendo ser responsabilizado pelo não atendimento à decisão plenária de março de 2017. Nesse sentido, voto pelo conhecimento, provimento, comunicação e encaminhamento. alguma divergência? Sem divergência. Aprovado. Nos 2 processos seguintes, meus votos estão em desacordo com o constitutivo com o parecer do Ministério Público Especial. O primeiro deles é um recurso de revisão interposto pelo senhor Cláudio Vasquez Chumbinha dos Santos contra a decisão que lhe aplicou multa no valor de 3.000 UFIR em sede de processo edital de licitação. No presente caso, o recorrente fundamenta a interposição do recurso na hipótese do inciso 4 do artigo 73 da Lei Orgânica. Não obstante, verifico que inexiste a superveniência de novos documentos alegada pelo interessado. Portanto, voto pelo não conhecimento, publicação, anexação e encaminhamento. Há alguma divergência? Sem divergência. Voto aprovado. Outro recurso de revisão interposto pelo senhor Luiz Lindbergh Farias Filho, em face de decisão que consignou a ilegalidade de ato de dispensa de licitação e condenou em débito o recorrente. Os argumentos trazidos pelo recorrente não são inéditos, pois já foram apresentados no processo principal em sede de razões de defesa e em sede de recursos de reconsideração, o que demonstra que o objetivo do jurisdicionado é, na verdade, trazer a discussão do mérito da matéria que transitou em julgado. Assim sendo, voto pelo não conhecimento, comunicação, anexação e encaminhamento. Alguma divergência? Sem divergência. Aprovado. No- Senhor Cristiano, só apenas para que eu possa sistematizar aqui, Vossa Excelência está na pauta especial, voto, seguindo para o voto, Eu saí do 4 e agora Seguindo vou para o passar o 5. tá. No processo seguinte, o meu voto número 5, ele está parcialmente de acordo com o constitutivo e de acordo com o parecer do Ministério Público Especial. É um recurso de revisão interposto pela Associação Ciclística de Campos, em face de decisão pela irregularidade tomada de contas, imputação de débito e aplicação de multa. A decisão, ora recorrida, deve ser mantida pelos seus doutos fundamentos, eis que novos documentos apresentados pela recorrente não têm eficácia sobre a prova produzida. Nesse sentido, voto pelo conhecimento, não provimento, comunicação, anexação e determinação. Alguma divergência? Sem divergência. Aprovado. Nos 3 processos seguintes, meus votos estão de acordo com o constitutivo, sem manifestação do MPE, com força do contido na resolução número 2 de 2017. O primeiro deles é um recurso de reconsideração interposto pelo senhor Elderson Ferreira da Silva contra a decisão de aplicação de multa em sede de processo de promoção para retorno de processos a esta Corte de Contas. Conselheiro Cristiano, perdão, precisarei interrompê-lo um minutinho, porque na verdade foi formulado um pedido de defesa oral em relação a esse processo. Vossa Excelência está relatando o 826.043. Exatamente, recebeu o voto número 7. Isso, então tá. Peço desculpas porque eu estava esperando o voto 6, em seguida o voto 5, mas na verdade Vossa Excelência já havia retirado o processo de pauta. Por isso que eu peço desculpas por estar interrompendo Vossa Excelência. Mas foi formulado, vai haver defesa, a parte interessada encontra-se presente. Dessa maneira, conselheiro, vou pedir mil desculpas e a compreensão, porque eu vou apregoar então o feito e em seguida eu lhe passo a palavra para retomar o relato. Pode ser? Ok. Bom, então eu chamo a deliberação processo 826.043, dígito 7 de 2016, registrando a presença do Dr. Augusto César Vilela, Procurador-Geral de Volta Redonda, que manifestou a intenção de realizar uma sustentação oral nesse processo, durante o julgamento desse processo. Então, o conselheiro Cristiano tem a palavra para relatório.
claro, vou fazer o relato do TCRJ número 82604-3-7 de 2016, que é uma promoção em base de recurso de reconsideração. Fui do presente de promoção junto à Prefeitura Municipal de Volta Redonda, objetivando o envio de 9 processos que retornam ao plenário desta Corte com vistas à apreciação do recurso de reconsideração interposto pelo senhor Elderson Ferreira da Silva, prefeito do município de Volta Redonda. A decisão recorrida deu-se em sessão plenária de 1º de novembro de 2018, nos termos propostos pelo conselheiro Rodrigo Melo do Nascimento, o qual propôs, na ocasião, a aplicação de multa e comunicação ao atual prefeito. A dirigente Coordenadoria de Análise de Consultas e Recursos, a CAR, em sua manifestação de 28 de fevereiro de 2019, analisa os pressupostos de admissibilidade da peça recursal sobre os aspectos da tempestividade, legitimidade e cabimento, bem como os argumentos de mérito que buscam justificar a reforma da decisão, sugerindo em conclusão ciência ao plenário do pedido de apresentação de defesa oral, o conhecimento do recurso de reconsideração interposto pelo senhor Elderson Ferreira da Silva por estarem presentes seus requisitos de admissibilidade, no seu mérito, o não provimento, mantendo-se a decisão plenária proferida em sessão de 1º de novembro de 2018, cujos efeitos não foram reformados pelo recurso em análise, ressaltando-se que a cobrança judicial da sanção pecuniária já foi autorizada pelo plenário nos termos do referido voto, e, por fim, a comunicação com base no artigo 6º, parágrafo 1º da deliberação TCRJ número 204/96 ao senhor Elderson Ferreira da Silva para que tome ciência da decisão e recolha a multa equivalente a 2.500 UFIR, atualizada no prazo de 10 dias contados do recebimento da comunicação, na forma do parágrafo único do artigo 93 do Regimento Interno, na redação dada pela deliberação TCE número 273 de 2017. O doutor Ministério Público Especial junto ao TCRJ não se manifestou conforme despacho de 26 de março de 2019. Cumpre ressaltar que o processo foi incluído em pauta especial, publicado no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, do dia 19 de junho de 2019, conforme determina o artigo 123 do Regimento Interno desta Corte. Este é o relatório. Obrigada, conselheiro Cristiano. Então, eu dou as boas-vindas ao doutor Augusto César Vilela, procurador-geral de Volta Redonda, que dessa forma tem a palavra para realizar a sustentação oral pelo prazo regimental. Boa tarde a todos. Cumprimentando a excelentíssima senhora presidente, doutora Mariana Montebello Lidlemann, cumprimento a todos os presentes e todos os membros desta colenda corte. Bom, gostaria de trazer rapidamente aqui a vossas excelências, mais uma vez, como se deram os fatos, ora alvo do recurso. Já no início de sua gestão, o prefeito Elderson Ferreira da Silva realizou a delegação de vários atos, neles incluindo as respostas a requerimentos do Tribunal de Contas, delegação essa, inclusive, permitida pela Lei Orgânica do município de Volta Redonda, em seu artigo 74, inciso 23, parágrafo 1º. Existe essa previsão na Lei Orgânica do município para delegação. Ante a assoberbação de atividades do prefeito, muitas atividades, principalmente no município de Volta Redonda, que é um município grande, município que possui várias indiretas, não havia um setor de controle interno consolidado no município, tanto que o prefeito Elderson criou a Controladoria Geral do município ainda em sua gestão. Foi detectado que processos estavam no departamento de DRH da prefeitura, referente ao TCE, e com um atraso muito grande em suas respostas. Em momento algum foi negado, foi reconhecido pelo prefeito esses atrasos. E ao tomar ciência desses atrasos, imediatamente o prefeito, até em reverência aos conselheiros, escolhendo tribunal, realizou uma verdadeira peregrinação aos gabinetes dos senhores, inclusive se desculpando pessoalmente pelo ocorrido, tentando sensibilizar, explicar que, apesar de terem sido recebidos no token dele as comunicações,
Infelizmente, não foi o próprio que tomou ciência das decisões. O prefeito Helderson, como o tribunal já tem ciência, é funcionário público federal da área de controle, em toda a sua atuação, em sua carreira, jamais perdeu um prazo junto ao Tribunal de Contas da União, e ele, confesso aos senhores que eu estava presente, ele ficou muito bravo quando soube dessa questão dos prazos, e isso deixou ele muito chateado e tomou providências imediatas. Através de um decreto, ele criou um grupo para acompanhamento especializado de todas as demandas do TCE, e eu creio que tem dado resultado. Atualmente não tem notícias mais de prazos perdidos, e temos trabalhado lá dia a dia para tentar cumprir todas as determinações dessa corte tempestivamente. Então, mais uma vez aqui, vem fazer o requerimento para ser anulada a multa sancionatória, considerando as providências imediatas tomadas pelo recorrente, que culminaram na devolução de todos os processos. Caso o tribunal entenda pela não anulação que possa, considerando os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade, reduzir o valor da multa e levar em consideração as condições, nos termos da LINDB, do artigo 22, as condições que o prefeito encontra para administrar um município, todas as suas dificuldades, sem qualquer tipo de escusa protelatória, mas seria muito importante. Então, é isso que tenho a requerer. Obrigada, doutor Augusto César, procurador-geral de Volta Redonda. Cumprimento pela sustentação oral realizada e devolvo a palavra ao conselheiro Cristiano. Passando ao voto, no que tange ao conhecimento do recurso de reconsideração, entendo que a sugestão apresentada pela instituição deva prosperar, uma vez que verifico presente os pressupostos de admissibilidade do documento apresentado, sendo o mesmo cabível, legítimo e tempestivo. Em síntese, o recorrente afirma que, com a efetiva estruturação da Controladoria Geral do município, iniciada a partir de dezembro de 2017, foi delegada à mesma a incumbência de consultar as intimações recebidas via SICOD, bem como a responsabilidade de prestar atendimento e ou cumprimento às deliberações do TCRJ. Explica que, em meio a tal delegação, um extenso descompasso se instaurou no âmbito da municipalidade. Conclui que, no caso ao que se apurou por lapso, deu-se o decurso do prazo consignado pelo TCE, razão da imposição da multa objeto do presente recurso. Ultrapassada a análise preliminar dos pressupostos de admissibilidade do apelo e verificando-se o atendimento aos requisitos regimentais, manifesto-me em relação ao mérito. Apesar de devidamente notificado em diversas oportunidades, o recorrente quedou-se inerte. Desta forma, e considerando que o processo TCRJ número 233323-2 de 2013 ainda não havia sido encaminhado a esta Corte em sessão plenária de 1º de novembro de 2018, foi aplicada a multa ao requerente com fundamento no artigo 63, inciso 4 da Lei Complementar 63 de 90, não atendimento no prazo fixado, sem causa justificada, a decisão ou a diligência ou a decisão do tribunal. A tese recursal é, em síntese, de que não tomou ciência da notificação, pois, em razão de delegação de competência, o seu recebimento se deu por autoridade delegada. Contudo, em que pese as alegações do interessado, a delegação de competência para recebimento de diligências, sem que tenha sido juntado instrumento de mandato perante esta Corte, é insuficiente para afastar a presunção de recebimento dos chamamentos processuais. Desta feita, voto pelo conhecimento, não provimento, comunicação e encaminhamento. Há alguma divergência? Sem Sem divergência. O voto está aprovado. Agradeço, então, a presença novamente do Procurador-Geral de Volta Redonda. Desejo um excelente retorno ao município. Conselheiro Cristiano, tem a palavra para prosseguir sua pauta. Passo para o voto número 8, que trata do processo de termo aditivo ao contrato de trabalho por prazo determinado, celebrado entre a Prefeitura de Cordeiro e a senhora Luana Fratani Correia, para exercer a função de auxiliar de serviços gerais, que retorna ao plenário desta Corte para apreciação da peça recursal apresentada pelo senhor Emanuel Guerque Negele,
No processo TCRJ 203.227-8 de 2019, que está em apenso, o qual, pelo princípio da conexão processual, será decidido juntamente com o presente. Ao analisar o processo, verifico que, embora a peça processual tenha sido apresentada com o nome em ius de recurso de revisão, as alegações do recorrente não se enquadram nos requisitos de admissibilidade desta peça recursal. Isto porque, apesar de fundamentar a interposição do recurso na superveniência de novos documentos, a bem da verdade, o recorrente pretende rediscutir o mérito da matéria que ainda não transitou em julgado. Aplico, portanto, o princípio da fungibilidade para receber a peça recursal com recurso de reconsideração, desde que estão presentes os requisitos de admissibilidade. Em prosseguimento, verifico que procede a alegação de incidência da prescrição punitiva desta Corte de Contas, razão pela qual deva ser cancelada a multa aplicada ao recorrente, mantendo-se, contudo, o restante do decision recorrido. Portanto, neste conjunto de processos, voto pelo conhecimento, provimento parcial, comunicação, anexação e arquivamento. Votos 8 e 9. Alguma divergência? Sem divergência. Voto aprovado. Nos dois processos seguintes, os votos estão de acordo com o consultivo e com parecer do Ministério Público Especial. O primeiro deles é o recurso de reconsideração interposto pelo senhor Marcos da Rocha Mendes, em face de decisão que aplicou multa no valor de 3.000 FIR em 7 procedimentos de responsabilização por obstrução à execução de auditoria. Da análise que procedi dos autos, identifico que o recurso é uma reprodução das razões de defesa, já tendo esta Corte abordado com propriedade todos os argumentos consignados pelo recorrente. Conforme registrado pelo Corpo Consultivo, competia aos administradores enviar informações das folhas de pagamentos emitidas no mês de agosto de 2017, de acordo com o formato pré-estabelecido pelo TCRJ, o que não foi atendido pelo responsável. Nesse sentido, voto pelo conhecimento, não provimento e comunicação. Alguma divergência? Sem divergência. O último processo dessa pauta é o recurso de reconsideração interposto pelo senhor Sandro Monteiro Soares contra a decisão de ilegalidade de contrato firmado com a sociedade empresária SCAD Rental, locadores de equipamentos para terraplanagem limitada, com a consequente aplicação de multa. Passando-se ao mérito, verifico que as alegações apresentadas estão despidas de provas e não elidem as irregularidades apontadas pela instrução. No que se refere à elaboração de composição de preços, não foram observadas regras estabelecidas na Lei de Licitações, vez que as cotações realizadas restringiram-se a 3 empresas sediadas em São Paulo, não obstante a existência de equipamentos similares aos contratados no Estado do Rio de Janeiro. Desta feita, voto pelo conhecimento, não provimento, comunicação e remessa. Há alguma divergência? Sem divergência. Está aprovado o voto. Passo para a pauta de sumário, na qual relatarei 5 processos. Nos 3 primeiros processos, meus votos estão parcialmente de acordo com o consultivo e com o parecer do Ministério Público Especial. O primeiro deles é um edital de concorrência, o de número 4 de 2018, encaminhado pelo Rio Previdência, cujo objeto é a alienação de imóvel situado na rua Barão de Oliveira Castro, número 16, no Jardim Botânico, com oferta mínima atual de 16,2 milhões de reais. O jurisdicionado atendeu integralmente a decisão plenária anterior, razão pela qual não vislumbro óbices ao conhecimento deste instrumento convocatório. Portanto, voto pela ciência plenária, conhecimento, determinação e arquivamento. Há alguma divergência? Sem divergência. Aprovado. Em seguida, o edital de pregão presencial número 12 de 2019, encaminhado pela Prefeitura de Nilópolis, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para os serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares e resíduos de serviços de saúde, no valor estimado de 10,9 milhões de reais. Transcorrido o prazo regimental para o atendimento à decisão plenária anterior, o responsável não apresentou qualquer resposta a esta Corte. Diante do exposto, voto pela notificação para a defesa e recomendação. Há alguma divergência? Sem divergência. Aprovado. Em seguida, edital de concorrência pública número 1 de 2019, oriundo da Prefeitura de Nilópolis, tendo por objeto a prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final de resíduos domiciliares e hospitalares, com fornecimento de insumos, mão de obra e equipamentos no valor estimado de 12,6 milhões de reais. Preliminarmente, considero oportuno destacar que o objeto da concorrência pública número 1 de 2019, ora em exame, é idêntico ao do pregão presencial número 12 de 2019, já relatado nesta pauta, o processo anterior, que, por sua vez, é idêntico ao da concorrência pública número 1 de 2018.
O primeiro está pendente de saneamento das inconsistências verificadas nas análises desta Corte. E o segundo foi declarado ilegal por força de decisão plenária de 2 de maio de 2019. Diante deste fato, registro que o jurisdicionado deve ser instado a apresentar os esclarecimentos pertinentes em relação a essa triplicidade de editais com o mesmo objeto, bem como para informar como estão sendo prestados atualmente no âmbito do município de Nilópolis os serviços de coleta, transporte e destinação final de resíduos domiciliares e hospitalares, considerando tratar-se de serviços essenciais. No mais, foram identificadas inúmeras impropriedades que devem ser sanadas na forma do meu voto escrito. Pelo exposto, voto pela comunicação e ciência. Há alguma divergência? Sem divergência. Aprovado. Nos dois processos seguintes, os votos estão de acordo no construtivo com o parecer do Ministério Público Especial. O primeiro deles é uma representação interposta pela organização social Viva Rio contra supostas irregularidades cometidas pela Prefeitura de Niterói no edital de chamamento público número 1/2018. O referido certame visa a seleção de organização da sociedade civil interessada em celebrar termo de cooperação com transferência de recursos na forma da Lei 13.019/2014, cujo objeto é a requalificação e gestão administrativa dos espaços nova geração, no valor total de recursos disponibilizados de R$ 16,4 milhões. O cerne da presente representação consiste no questionamento da representante no sentido de que o município de Niterói não poderia inabilitá-la no certame em discussão em decorrência de penalidade imposta pelo município do Rio de Janeiro, com base no artigo 87, inciso 3 da Lei de Licitações, já que o impedimento do seu direito de contratar estaria restrito ao ente público que a puniu. Inicialmente, cumpre registrar que o instrumento legal que rege a licitação combatida é a Lei 13.019/2014. Dentre algumas particularidades, a referida lei prevê, após realizar uma etapa preliminar da seleção da organização da sociedade civil, que a administração deve convocar a referida organização para comprovar o preenchimento dos requisitos formais previstos nos artigos 28, 33, 34 e 39 da lei especial, a fim de celebrar o termo de colaboração pretendido. Conseguindo que, ainda que se possa discutir sobre a abrangência da penalidade de suspensão temporária de participação em licitação no âmbito do regime jurídico instituído pela Lei 13.019/2014, fato é que o edital combatido contém previsão expressa no subitem 7.5.3 de que, no período entre a apresentação da documentação prevista na fase de celebração e a assinatura do instrumento de parceria, a organização da sociedade civil fica obrigada a informar qualquer evento superveniente que possa prejudicar a regular celebração da parceria, sobretudo quanto ao cumprimento dos requisitos e exigências previstos para a celebração da parceria e de que não incorre nos impedimentos legais. Sendo assim, considerando que a penalidade aplicada a representante pelo município do Rio de Janeiro ocorreu dentro do período citado, referido subitem do edital, e que, no caso concreto, a celebração do instrumento de parceria possui regime jurídico próprio disciplinado por lei especial, entendo que a decisão que a inabilitou está amparada pelas regras do certame, observado o princípio da vinculação ao instrumento convocatório. Assim sendo, não vislumbro a existência de irregularidade na condução do procedimento licitatório em questão. Portanto, voto pela ciência ao plenário, conhecimento e procedência, expedição de ofício e arquivamento. Há alguma divergência? Sem divergência. Voto aprovado. Encerrando essa pauta de sumário, uma representação interposta pela sociedade empresária Limpatec Serviços e Construções Limitada, em face de supostas irregularidades cometidas pela Prefeitura de Arraial do Cabo na condução da concorrência pública número 1 de 2019, cujo objeto é a contratação de empresas de engenharia especializada na prestação de serviços de varrição manual e mecanizada das vias públicas, logradouros e praias, no valor estimado de R$ 6,5 milhões. Conforme destaquei em meu voto escrito, as irregularidades apontadas pela representante referentes ao item 5 da planilha orçamentária e do cronograma físico-financeiro já foram rebatidas por esta Corte de Contas em discussão anterior no bojo do processo de representação que constituiu o processo DCRJ número 204.378/0 de 2019. Pelo exposto, voto pela ciência ao plenário, conhecimento, procedência, expedição de ofício e anexação. Como votam? Com relator. Aprovado. Passo para a pauta ordinária, na qual relatarei um processo. Este processo não pode estar em desacordo com o constitutivo e de acordo com o parecer do Ministério Público Especial. É o ofício regularizador das contas de governo do município de Miracema.
referente ao exercício de 2018. Após a análise do corpo constitutivo, deu entrada nessa corte documentação encaminhada pela Administração Municipal de Miracema, cadastrada com o documento TCRJ número 027-147-8/2019. Portanto, voto pela diligência interna. Alguma divergência em relação à diligência? Sem divergência. Conselheiro Marcelo? Sem Divergência? Aprovado. Passo para a pauta ordinária complementar, na qual relatarei 2 processos. No primeiro processo, meu voto está parcialmente de acordo com o Constitutivo, de acordo com o parecer do Ministério Público Especial. É uma consulta formulada pelo secretário municipal de Assistência Social e Direitos Humanos do município de Duque de Caxias, na qual apresenta dúvidas relacionadas aos limites que balizam as alterações no objeto dos contratos administrativos, conforme disposição do artigo 65, parágrafo 1º da Lei de Licitações. Considerando a relevância do tema envolvido na presente consulta e a fim de ampliar o escopo da análise preliminar do corpo técnico, voto pelo conhecimento da consulta e diligência interna. Alguma divergência? Sem Sem divergência. Aprovado. No processo seguinte, meu voto está de acordo com o corpo constitutivo, sem manifestação do MPE, como fosse contido na resolução 2 de 2017. É um agravo interposto pelo senhor Renato da Costa Machado, atual presidente da Autarquia Municipal de Serviços de Obras de Maricá, SOMAR, contra a decisão monocrática que solicitou o encaminhamento a esta Corte de Contas das folhas de pagamento da autarquia relativos aos meses de novembro e dezembro de 2018. No mérito, constato que o agravante comprovou a existência legal da SOMAR, que a existência legal da SOMAR se deu somente a partir de janeiro de 2019, de forma que estou de acordo com a manifestação da CAR, no sentido de que seja provido o presente recurso de agravo, a fim de tornar insubsistente a comunicação determinada no item 1 da decisão monocrática proferida em 10 de junho de 2019. Portanto, voto pelo conhecimento, provimento, comunicação e arquivamento. Como voto? Aprovado o voto. Encerro minha relatoria, agradeço a oportunidade e dou a palavra à Vossa Excelência. Obrigada, conselheiro Cristiano. Eu, então, agora faço relatar minha pauta desta sessão. Tenho 2 processos em pauta. O primeiro deles, eu trago em uma continuação de julgamento. São um conjunto de processos, na verdade, que versam sobre dispensa de licitação realizada pela SEDAI. Eu sou relatora da matéria, a conselheira Andréia é a revisora. Apenas para relembrá-los da cronologia desse processo, em 12 de junho de 2018, na qualidade de relatora, eu ofereci um voto me manifestando parcialmente de acordo com o corpo instrutivo, oportunidade que a conselheira Andréia solicitou vista dos autos e trouxe um voto vista, um voto revisor, em 14 de agosto. Naquela oportunidade, em 14 de agosto subsequente, naquela oportunidade, à luz do voto vista trazido pela revisora, eu solicitei prazo para reanálise da matéria, de maneira que trago continuação de julgamento nesta data, inclusive com uma apresentação de um voto que faço algumas pequenas considerações, sem que essas considerações elas tenham alterado a convicção que havia formado inicialmente na oportunidade em que apresentei o meu voto como relatora. Aqui eu trago uma discussão em torno da causalidade relacionada à responsabilidade pela situação emergencial que acabou justificando a dispensa de licitação. A divergência que tem em relação ao corpo instrutivo, que também é a divergência apresentada quanto ao voto apresentado pela conselheira Andréia, relaciona-se à extensão da responsabilidade pela situação emergencial e pela desídia administrativa que está devidamente caracterizada neste processo. Ou seja, não há divergência em relação à caracterização de uma emergência fabricada, de uma desídia administrativa, de uma ausência de planejamento que tenha ensejado a contratação direta. No entanto, a divergência ela se centra na extensão da responsabilidade e de maneira específica aqui na responsabilidade do diretor-presidente da companhia e do diretor financeiro da companhia. Eu acredito que em meu voto eu trago aqui considerações e que, na minha visão, houve uma ruptura do nexo de causalidade quanto à responsabilidade desses gestores públicos. De forma sucinta, essa matéria, a conselheira Andréia deseja fazer alguma consideração? Na realidade, desde que Vossa Excelência pediu mais uma sessão, eu também
me debrucei sobre esse assunto. Na realidade, eu não tenho ainda uma opinião formada com relação à responsabilidade de dirigentes estatais. É uma matéria que eu preciso me debruçar com mais cuidado. Mas, nesse caso específico, eu entendo que houve, sim, uma conduta omissiva, geradora de responsabilidade, tanto do diretor-presidente como do diretor financeiro. Na realidade, foram 3 contratações seguidas por emergência e o presidente da SEDAI, ele ratificou o procedimento de dispensa, ato que, conforme posição consolidada na doutrina brasileira, tem um condão de atestar a legalidade do procedimento adotado. Na realidade, o presidente foi quem também ratificou os 2 procedimentos de dispensa anteriores, sem adotar qualquer cautela para que tal demora não gerasse a 3ª contratação irregular, fora em análise. E o diretor financeiro foi quem determinou a remodelagem dos serviços, a razão utilizada, inclusive, como motivação pela SEDAI em sua defesa para justificar o atraso que culminou com a 3ª dispensa por emergência. Então, além disso, o diretor financeiro ele participou ativamente de todo o processo administrativo, sendo que foi ele quem solicitou ao presidente da companhia a autorização para a dispensa e encaminhando o ato para a sua ratificação. E um outro momento que eu acho que justifica a necessidade de notificá-los é que nos 2 processos que versaram sobre o 1º e o 2º atos de dispensa, anteriores ao que ora se analisa, foi determinada a notificação de ambos. Desta forma, se nos atos de dispensa anteriores os agentes eles foram notificados, eu acredito que com muito mais razão essa medida ela deva ser adotada no presente feito. Por esse motivo eu mantenho meu voto. Pois não. Dessa forma, são esses 2 os votos que se apresentam para a deliberação. Conselheiro Marcelo. Senhor presidente, eu peço firme, mas acompanho a professora, conselheiro André. Pois não, conselheiro Cristiano. Acompanho a conselheira Mariana Filho. Dessa forma, bom, então, compete, na verdade, tem um empate formado, então, dessa forma, na qualidade de presidente, eu acabo desempatando, mantendo o meu voto, então, dessa forma, por 3 votos a 2, o voto que prevalece é o da relatora, vencida a conselheira Andréa Martins, que foi acompanhada pelo conselheiro Marcelo Verdilha Maia. Eu prossigo, então, agora com uma pauta ordinária complementar, em que trago um processo, é uma auditoria realizada na Fundação Saúde do Estado do Rio de Janeiro. Eu botei esse processo aqui, na verdade, em pauta presencial, em pauta ordinária complementar, apenas tendo vista a relevância do tema que diz respeito ao quadro de pessoal da Fundação Estadual de Saúde. Vou, de toda forma, pela ementa, não vejo necessidade de fazer um relato mais detalhado do que isso. De qualquer forma, estou à disposição caso sejam necessários esclarecimentos maiores. Bom, trata-se, como mencionei, de uma auditoria governamental na modalidade de inspeção ordinária realizada na Fundação Saúde do Estado do Rio de Janeiro. Essa auditoria ela teve por objeto a verificação da conformidade da composição do quadro de pessoal quanto aos aspectos de legalidade, eficácia e controle do serviço prestado. Os achados de auditoria foram todos relacionados à estrutura de cargos, composição de pessoal, admissão, acumulação e controle. Em comunicação anterior, foram solicitados esclarecimentos e atendimento a alguns itens, todos eles envolvendo os achados de auditoria. E aí aqui eu chamo a atenção especificamente para um esclarecimento que foi trazido pela Fundação e que diz respeito à proposta de substituição de profissionais terceirizados por meio da criação de empregos em comissão. E aí, analisando especificamente essa proposta, esse direcionamento que foi apresentado pelo diretor-presidente da Fundação em relação aos achados anteriores, eu identifico que essa medida, ela que pretende ser levada a efeito pela Fundação, ela não é uma medida que se revela assecuratória da desejável profissionalização do órgão, além de criar uma irrazoável desproporção entre empregos efetivos e comissionados relativamente à área de apoio administrativo.
Por essa razão, eu considero que os itens anteriormente diligenciados, eles foram apenas parcialmente atendidos. Eu renovo uma comunicação para esclarecimentos adicionais em relação a esse ponto especificamente, em relação a essa proposta de substituição dos terceirizados por empregos e comissão, ou eventualmente para que a Fundação ela reveja essa medida que foi anteriormente apresentada como solução para o problema identificado na auditoria. Além disso, também eu direciono uma determinação à Fundação e também recomendações. Ao contrário do proposto pelas instâncias anteriores, eu não estou arquivando o processo exatamente por conta da identificação da necessidade de se renovar a diligência em relação a esse aspecto. E dado-se alguma divergência. Sem divergência. Não havendo divergência, o voto está aprovado. Eu finalizo a minha pauta desta sessão, senhores conselheiros, e nada mais então havendo a ser deliberado, eu declaro encerrada esta sessão plenária.